Sejam bem-vindos a mais uma palestra virtual da Sociedade Espírita Ramatiz, organização cristã espírita especializada em tratamentos espirituais fundamentados em Jesus, Kardec e Ramatiz. Por iniciativa da nossa presidente, Sra. Cléa Gonçalves, a Sociedade Espírita Ramatiz continuará a veiculação de palestras virtuais através das redes sociais durante o período de suspensão dos tratamentos com o fechamento temporário e obrigatório da casa. Nossa casa está situada na rua José Higino, número 176, na Tijuca, e nossa homepage é www.ramatiz.com.br. Acompanhem o nosso canal e divulguem nosso trabalho nas suas redes sociais. Se gostar da palestra, não se esqueça de deixar o seu like curtindo o nosso vídeo. Convidamos todos a se inscreverem no nosso canal e ativarem o sininho de notificações para manterem-se atualizados sobre novas palestras. Graças a Deus, que a paz e luz em nossas vidas. Meu nome é Wilce, médium da Sociedade Espírita Ramatiz. Hoje, nós vamos trazer para reflexão uma história de uma gaivota. Gaivota que, metaforicamente, personaliza todos os nossos propósitos na vida. O livro intitula-se Fernão Capelo Gaivota. É uma metáfora que Richard Bach nos conta a respeito de uma gaivota que procurou vencer todas as dificuldades para vivenciar aquilo que considerava seu propósito na vida. O título da nossa reflexão é A Busca Consciente da Perfeição. E nós vamos iniciar essa nossa história com um prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, que nos diz o seguinte: as grandes vozes dos céus ressoam como sons de trombetas, e os cânticos dos anjos se lhes associam. Nós vos convidamos, a vós, homens, para o divino concerto. E esse convite, ele implica em situações. Tomai da lira, que é uma ação. Unirmos vossas vozes, a nossa união. Amai-vos uns aos outros e dizei do fundo do coração, Senhor, Senhor. O que será que essa introdução tem a ver com a nossa história? Como dissemos, através de uma metáfora, Richard Bach procura trazer para nós a busca de uma gaivota através de disputas, através de conflitos, através da resistência, de poder encontrar uma maneira melhor de voar. Como nós sabemos, as gaivotas têm por objetivo maior, como prioridade da vida, comer e não voar. Fernão, não. Fernão tinha como objetivo justamente a busca de poder dar voos mais altos, de sair do terra a terra e poder encontrar espaço maior para poder voar. Essa colocação de Fernão não era muito bem vista pelos seus amigos, pelas suas gaivotas amigas, mas ele não desistia. Ele treinava, ele estudava e verificava que quanto mais ele fazia isso, mais ele se afastava do terra a terra,
mas ele se afastava do grupo do come-come, perseverava. Perseverar, nos diz o Livro dos Espíritos, na sua introdução de número 8, que é justamente nós caracterizarmos um estudo com a continuidade, com a regularidade, e dessa maneira podermos encontrar o nosso objetivo. E Fernão continuava e causava profunda preocupação em seus pais. Sua mãe vivia dizendo: por que, Fernão? Por que isso? Por que você não procura ser como as demais gaivotas? Por que você não procura ser igualmente aquilo que nós precisamos ser? Ou seja, voar para comer. E o pai sempre dizia para ele: filho, você quer descobrir alguma coisa? Procure descobrir sobre alimentos. O inverno se aproxima e a nossa prioridade nessa época é procurar alimentar e guardar alimentos para a época difícil. Fernão até tentou abandonar a sua busca e voltar a vivenciar aquilo que as gaivotas faziam. Mas ele não conseguiu. Ele não conseguiu identificar-se com um não poder. Ele identificava-se com aquela força que ele trazia dentro de si. E continuou, procurando até vivenciar aquilo que Einstein nos dizia. Eu tentei 99 vezes, não consegui. Mas, quando fui para a 100ª vez, eu consegui. Ou seja, se nós desistirmos no meio do caminho, pode ser que na próxima etapa a gente consiga o objetivo que queremos. E Fernão continuou. Apesar de cansado, resolveu voltar ao bando e contar o que tinha conseguido, passar a sua experiência naquele sentido que nos disse a introdução do Evangelho. Amai-vos como eu vos amei. A fraternidade, a união. Só que ao chegar lá, o que Fernão percebeu? Que todos estavam reunidos e que o chefe do bando chamou ao centro do grupo. E ele pensou: chamar ao centro do grupo só pode ser algo muito sério, ou então, quem sabe, não que eu queira honras ou glórias, ou quem sabe, para entenderem aquilo que eu consegui. Mas, ledo engano. Quando chegou no centro do grupo, o que aconteceu? Ele foi banido pela irresponsabilidade, porque ao procurar fazer essa busca de um voo mais alto, ele abandonava praticamente o bando que representava a sua família. As decisões do chefe do bando nunca eram discutidas, mas nesse momento Fernão não resistiu e disse: irresponsabilidade? Onde há irresponsabilidade naquele que busca trazer novos lares, trazer novas ideias, novas maneiras de nós podermos até nos alimentarmos? Mas não adiantou. O grupo estava todo ele sem uma possibilidade de dar a alternativa, de pelo menos explicar o que ele havia descoberto. E aí, naquele momento, o que aconteceu? Fernão verificou que todo aquele grupo, toda aquela irmandade havia se quebrado e que ele realmente precisava se afastar para os penhascos longínquos. Ramatiz nos diz, no livro Momentos de Reflexão 2, o seguinte:
De que valeria falar de estrelas enquanto o homem não conhece suas reações? Porque falar do sol, se o homem igualmente não conhece sua luz interior, que tem maior potência. E, inconscientemente, foi isso que Fernão conseguiu encontrar. E aí, as gaivotas que caminhavam com ele disseram o seguinte: nós escolhemos o nosso próximo mundo através do que aprendemos neste mundo aqui. E Fernão verificou isso. Mesmo afastado do seu bando, mesmo lá nos penhascos longínquos, onde ele sempre estava em contato com o pouco número de gaivotas que pensava como ele pôde aprender muito mais, voar muito mais alto, ter orientadores a quem ele dava atenção e resolveu um dia perguntar ao orientador: por quê? Por que será que aqui há tantas poucas gaivotas? Se lá onde eu estava eram milhares as gaivotas apenas à procura de alimentos. E Cheng, que era o seu orientador, disse o seguinte: aqui nós chegamos depois de um longo tempo. Nós aqui chegamos depois de aprendermos muitas coisas. Por isso, não encontramos tantas gaivotas. Só encontramos aquelas que começaram a perseverar na sua busca, a encontrar forças em si mesmo e, dessa maneira, poderem ocupar este lugar que você está ocupando agora. E Fernão viu que isso era verdadeiro. Viu que ele necessitava ousar. Viu que o infinito o esperava. E o que seria o infinito para ele? O que significa o infinito para nós? E aí, ao conseguir realizar essas coisas, ele achou que se encontrava no paraíso. Mas seu orientador falou o seguinte: quando ele perguntou, Xiang, este mundo não é o paraíso, é? Onde estão as outras gaivotas? Para onde vamos? O que será de nós agora? E Xiang respondeu para ele: não, Fernão, o paraíso não é o lugar. O paraíso não é um tempo. Mesmo que você procure voar a 1000 quilômetros por hora ou ultrapassar essa velocidade, o paraíso não é isto. Mas o que é o paraíso, então? Perguntou Fernão ao instrutor. E ele disse: o paraíso é você estar lá. Esse estar lá significa estarmos em nós mesmos. É o tesouro oculto, a pedra de grande valor. Mas esse processo de estarmos lá é justamente o processo de conscientização, de tomar da lira, de unirmos-nos, de amarmos-nos uns aos outros e podermos dizer: Senhor, Senhor. E Fernão, então, continuou. Continuou não entristecido, porque estava afastado do seu grupo, mas entristecido em função de lembrar-se que ninguém quis aprender a voar como ele. E dentro desse processo, ele foi descobrindo que a solidão, o medo representavam a condição das gaivotas viverem tão pouco. Por isso, Fernão teve uma linda vida, uma vida longa e feliz. Até certo dia
que ele estava voando e percebeu à sua volta duas gaivotas muito brilhantes, tão brilhantes que ele quase não podia olhar para elas, e perguntou: quem são vocês? E elas responderam: nós somos suas irmãs. Nós viemos para levá-lo para casa. Acabou-se uma escola e chega a outra escola. Acabou a escola da terra e agora vai encontrar a escola espiritual. E o que Fernão percebeu nessa ida com as outras duas gaivotas? Ele percebeu que tinha cada vez mais facilidade de voar. Era o mesmo Fernão, com aquele corpo que se enxergava através dos olhos esverdeados. Mas, apesar de ser o mesmo Fernão, a capacidade de voar, o colorido que ele percebia em si mesmo era muito mais suave e a capacidade muito maior. E aí ele, então, percebeu que o melhor que ele podia fazer era justamente continuar a sua caminhada. E ao continuar a sua caminhada, ao chegar ao local que para ele representou o seu paraíso, porquanto era a morada espiritual onde ele poderia se encontrar, aquela morada preparada por ele através do seu esforço, através da sua vida na Terra, ele percebeu que nós precisamos perceber que a nossa verdadeira natureza vive em toda parte e, ao mesmo tempo, no espaço e no tempo. E lembrou-se daquilo que, de certa vez, Xang deu para ele, que o importante era que ele continuasse sempre a trabalhar o amor. E o que seria trabalhar o amor? Se nós percebermos bem, nós vamos verificar que tanto os minerais, quanto os vegetais, quanto os animais vivenciam o amor, mas inconscientemente. Mas nós, ao conhecermos a realidade da vida, ao percebermos que convites sempre nos chegam, além daquele que o prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo nos traz, que o convite sempre nos chega através dos ensinamentos e das parábolas do Mestre Jesus, principalmente através da parábola do festim das bodas, vamos ver que quando Leon Denis nos diz que nós precisamos ter fé em nosso futuro, porquanto ele é maravilhoso, é um conselho, é um convite para que saiamos da fase de acharmos que, para vivenciarmos a fase do fazer, de estar lá, conscientizando-nos de que a nossa busca consciente para a perfeição representa uma das maiores oportunidades que Deus deu a todos nós. A flor da ameixa, apesar da sua aparência delicada, é símbolo de pertinência, de persistência, de obstinação, resiliência e perseverança, pois elas florescem ainda no inverno, quando os galhos ainda estão repletos de neve. A resiliência, que é a capacidade que nós vivenciamos de lidar com problemas, de adaptarmos às mudanças quando elas se fizerem necessárias, de superarmos obstáculos que às vezes consideramos impossíveis, representam a vivência da história da gaivota que Richard Bach procurou nos trazer. Representa a oportunidade
de entendermos o que significa o convite dos Espíritos, a fim de que nós possamos tomar da lira, fazer uníssonas as nossas vozes, amarmos-nos também uns aos outros e podermos dizer: Senhor, Senhor. E assim, com muito carinho por vocês, terminamos a nossa reflexão de hoje. Que ela possa servir de base ao despertamento de que nós, como filhos de Deus, somos filhos da luz, trazendo a força da gaivota, a força da ameixeira, a força da água que brota na fonte para chegar ao oceano. A diferença se encontra que eles utilizam essa força inconscientemente e nós temos a capacidade de utilizá-la conscientemente. Um beijo no coração de cada um, muita paz e o meu agradecimento profundo. Esperamos ter deixado sementes de reflexões na mente de todos. Acompanhem o nosso canal e divulguem nosso trabalho nas suas redes sociais. Gratidão pela atenção de vocês. Que Deus abençoe-nos a todos. Muita luz e até a nossa próxima palestra.